Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria ter você conosco aqui em mais um programa Farol Doutrinário. E nós estamos em uma série muito especial falando sobre os dons ministeriais. Aqueles dons que estão listados lá em Efésios 4, versículo 11, que fala que ele concedeu dons aos homens. Quando fala ele, está falando sobre Jesus, o cabeça da igreja. Nós sabemos que o homem não tem a capacidade de chamar a si mesmo e que os dons ministeriais, eles são dons dados para o corpo de Cristo, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos e para que todos nós podemos chegar àquele lugar de plenitude e maturidade que é do desejo de Deus. Então, os dons ministeriais estão dados ao corpo de Cristo para o benefício dos santos e para que todos nós possamos continuar em uma caminhada e crescimento ministerial. E não só ministerial, mas também um crescimento espiritual, porque é do desejo de Deus que todos nós, como seus filhos, possamos permanecer em uma caminhada de crescimento. E eu estou aqui com a grande alegria e honra de ter comigo o nobre pastor João Roberto, né, ele que é integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida, como também exerceu por muitos anos, né, o pastorado aqui na Igreja Sede em Campina Grande, faz parte da fundamentação, né, pastor, do Ministério Verbo da Vida, há muito tempo, né, tem seguido essa caminhada e tem sido uma grande bênção, não só para nós, mas também para o corpo de Cristo. Muito obrigado, pastor João, pela sua participação, é uma alegria ter o Senhor aqui conosco. Amém. Alegria para mim, é um privilégio, né, estar desfrutando das oportunidades que Deus sempre concede. Ele nos atrai, se a gente der resposta positiva, sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E hoje poder estar contribuindo, né, para que outras pessoas sejam preparadas, encorajadas, despertadas, como o pastor Bandi compartilhava a visão sobre a escola de ministros. Compartilhar um pouquinho onde nós falhamos para que outros possam ser mais assertivos. É isso mesmo. E como te falei, nós estamos falando sobre os dons ministeriais, né, sobre esses ofícios que foram dados ao corpo de Cristo. O pastor João, né, ele ensina uma disciplina na escola de ministros, que é o ofício do pastor. Né, ela é dividida em duas partes. E nós vamos discorrer um pouco hoje sobre esse ofício, né? O ofício do pastor, a necessidade desse ofício para os nossos dias. A gente sabe, né, que os dons ministeriais eles foram dados ao corpo de Cristo e que o chamado do pastor, assim como os demais dons ministeriais, eles têm uma necessidade de estar em atuação nesse tempo, né, nessa era e dentro da dispensação da igreja. E eu entendo que a Bíblia, né, ela é muito clara quando traz a necessidade, né, do ofício pastoral dentro dos nossos dias. A gente está vivendo fases onde muitos se tornaram pastores de si mesmos, né? E nós precisamos do entendimento correto do corpo de Cristo a respeito do pastor, não como um manipulador, não como o dono do povo, mas como aquele que foi levantado por Jesus, né, como com um chamado de apacentamento e com um chamado mesmo de cuidar das ovelhas e torná-las aptas, né, para viver o plano de Deus na terra. Amém. Temos progredido muito na compreensão, né, sobre os ofícios. Eu não lembro, antes de 35 anos atrás, esse esclarecimento, né, mas depois dos ministérios que foram levantados, o pastor Bandi foi um deles, que trouxe o ensinamento sobre os 5 dons ministeriais, trouxe muito esclarecimento, principalmente nessa questão do ofício pastoral. Porque nesse tempo que eu me refiro, há 35 anos atrás, qualquer pessoa, né, que evoluísse ministerialmente, o alvo era chegar a esse título de pastor, porque era como se fosse o máximo que você podia alcançar num ofício ministerial. Então era muito comum você ver outros ofícios, né, como evangelista, mestre, galgando ou pleiteando chegar a ser pastor, mas não era pastor de ofício, né, de chamado. E o ensinamento está organizando isso, tornando mais eficaz essa atuação ministerial. E o chamado pastoral, ele é específico, né, ele carrega ferramentas apropriadas. O irmão Regas chega a dizer, eu comento isso nas aulas, né, ele diz assim: tenho estado no ministério por mais de meio século. Nunca vi uma igreja que tivesse o poder de Deus em operação e fizesse o que Deus a chamou para fazer, a menos que pastores
estivessem na supervisão do rebanho. Uau. Isso mostra a eficácia desse chamado quando está apropriado, né, devidamente com a unção, o propósito. O senhor esteve, né, pastor, pastoreando a Igreja Sede em Campina Grande por 22 anos? 21 anos. 21 anos. E, né, era uma igreja, né, onde havia muitos ministros, né, em atuação. Era uma igreja que sucedeu, né, do apóstolo Bud, depois o apóstolo Guto, e veio a ser, né, colocado sobre suas mãos e apacentamento, né? E todos os pastores do Verbo da Vida sempre tiveram, né, essa igreja e o seu pastoreio como um exemplo, né, a ser seguido. E conta um pouco para nós, né, dessa experiência e dessa identificação, né? Às vezes as pessoas elas ficam naquela grande incógnita, né? Será que eu sou chamado, né? Quais são as características, né, de um chamado ministerial e principalmente dentro dessa esfera pastoral, né? Eu acredito que dentre os 5 dons ministeriais no Verbo da Vida, se a gente fosse numerar, né, a gente tem mais pastores em atuação do que qualquer outro chamado, né, dentro dessa esfera de atuação. Sim. Então, foi fácil pelo acompanhamento que a gente tinha, né, do pastor Band, o apóstolo e essa autoridade direta sobre as nossas vidas. A gente errava de manhã, ele corrigia à tarde, e à noite a gente já estava alinhado. Estava pregando então, certo. Ele trazia mesmo esse acompanhamento de pai, esse treinador, né? E debaixo dessa orientação, a gente se sentia seguro de atuar. E eu acredito foi um dos elementos que tornou a igreja em Campina Grande e aquilo que tem sido feito até os dias de hoje, esse referencial mesmo. Eu atribuo a essa aproximação que a gente tinha da liderança. Sim. Eu era muito novo, né? Na época não tinha muitos livros do Reiga Júnior, né? Era mais os livros do pai. Então a gente não tinha muito referenciais de pastores, né? Tinha do profeta, que era o irmão Reiga. E a gente teve que garimpar um pouquinho, né? Mas lembro de alguns materiais que nós conseguimos, como apostilhas do irmão Reiga Júnior, e trazia essas orientações básicas das responsabilidades de um pastor, né, desse cuidado mesmo com o rebanho, dessa parte também de governo, administrativa. Eu gosto de apontar quando eu estou ensinando, né, que no corpo de Cristo, os 5 dons, eles são necessários e a atuação, cada um tem a sua importância, posso até dizer igualmente. Mas na igreja local, o chamado pastoral ele se destaca. Isso. Né, porque ele ocupa mesmo esse papel de responsável principal, porque carrega nesse chamado o governo, né, a liderança, essa questão de paternidade, que você aponta para aquela família um alvo, né, e também supervisiona o cuidado e a execução. Então é um dom que é útil mesmo para o acompanhamento. E dentro, né, de um corpo local, nós sabemos, especialmente dentro de uma estrutura administrativa, a gente tem, né, o pastor presidente, temos também os pastores auxiliares. E a gente sabe, né, que nem todo pastor auxiliar necessariamente vai se tornar um pastor presidente, ou ele não está naquela função necessariamente com esse objetivo de galgar esse cargo e carreira, né? Nós sabemos que pode acontecer, às vezes, o pastor auxiliar se tornar um pastor presidente, ou pode acontecer do pastor auxiliar estar operando naquela chamada e ele permanecer, né, durante toda a sua carreira dentro daquela esfera que Deus o chamou. Eu brinco, né, e quando dou aula eu digo, né, que se Deus te deixar ser um pastor auxiliar, faça um culto de ações de graças toda semana. Se ele precisar que você assuma a presidência, vá que tem graça. Amém. Mas é esse lugar mesmo, né, de responsabilidade que a graça capacita e possibilita, mas tentar estar nessa posição sem a graça está buscando sofrimento, não de si próprio, mas de todos os envolvidos, né? Sim. Porque quando você está atuando num dom no qual você não está chamado, haverá muitas deficiências. É interessante, né? Quando o irmão Reagan fala sobre graus dentro do chamado, né? Ele fala que muitas vezes você vai estar começando em um chamado e pode ser que no decorrer da sua jornada Deus aponte,
né, para uma outra forma. A gente vê dentro dos graus, né, de um ofício pastoral, muitas vezes tem aquela pessoa que abre a igreja, né? Ela tem a unção para abrir, mas vai ter que vir realmente alguém que opera dentro do chamado pastoral para manter aquela obra em funcionamento, né? Se a pessoa tenta insistir em ficar em algo que não está debaixo da unção e incumbência divina, ela começa a se desgastar e começa a desgastar o povo ao qual está sobre sua responsabilidade, né? Pastor Bandi era um exemplo disso, né? Você não era ainda da época, mas quando nós terminamos a primeira turma, no ano de 93, no ano de 94, ele disse: eu não sou pastor, e se eu continuar na frente dessa igreja, ela não vai desenvolver. Uau. Então ele disse: eu preciso colocar um pastor. Para a gente que era um admirador e estava ainda se divertindo, né, nessa unção e nesse cuidado que ao ofício apostólico na vida do pastor Bandi oferecia, a gente olhou para isso com um lamento. Não, tem que ser o pastor Bandi, ele é o melhor, mas ele tinha essa compreensão, né? Essa percepção. E eu digo, se ele tivesse insistido em continuar, talvez nós tivéssemos uma boa igreja em Campina Grande, mas o chamado apostólico dele não teria acontecido. Uau. Né? Mas por ele ter a maturidade, a obediência, o desapego, né? Porque era soltar para nada, né? Para começar de novo. Sim. Lembro dele começando Recife, todos os desafios de uma nova obra, desconfortos, e a igreja aqui em Campina Grande já estabelecida, né? Então, eu vivendo essa realidade de estar estabelecido e ele aventurando uma nova obra. Mas feliz, né? Porque ele mesmo testemunhava. Chega um ponto que os dons espirituais param de operar quando eu estou passando do tempo, insistindo em uma obra. Então, ele se sentia essa vitalidade ministerial quando ele gravitava para aquilo para o qual ele foi chamado, que era o ofício apostólico. Ele identificava onde o rio de Deus estava, né, se movendo. Então, eu vejo ministros, né, por esse medo de deixar o que já foi conquistado, insistindo em uma posição e se tornando pequeno. Uau. E não identificando, né, a fase e a estação onde você tem que virar a esquina, né? Virar para o ponto que o GPS de Deus está nos sinalizando. O que Paulo, né, quando Paulo começa a carta aos Efésios, falando sobre Efésios 1:17, né, que ele ora por aquela igreja, né, para que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a eles, né, o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tivessem o entendimento, né, primeiramente da iluminação do seu chamamento, mas também da sobreexcelente grandeza do seu poder. Né, e quando ele chega lá em Efésios 4:11 e começa a falar sobre os dons ministeriais, eu penso que isso está interligado, né, sobre chamados que estão debaixo da sobreexcelente grandeza do seu poder. Que essa sobreexcelente grandeza do seu poder é o poder prêmio, né? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a importância de um pastor se entender que o seu chamado é um chamado sobrenatural como os outros dons ministeriais, mas que precisa estar debaixo, né, dessa fundamentação. Com certeza. Um pastor avivado, né, ele vai estar bem atualizado na visão. Às vezes tem ministros no ofício de pastor que são chamados verdadeiramente, mas por estarem frios, eles não são assistidos pelas ferramentas. Uau. E até chega a parecer que ele não está no ofício certo. Eu gosto de dizer, antes de questionar seu chamado, fique fervoroso. Né? Porque é no fervor que a gente vai poder ter um julgamento mais adequado. Maravilhoso. E dentro, né, das escrituras, eu sempre lembro de como Paulo aconselha Timóteo, né? Timóteo era um pastor, estava vivendo uma fase difícil, né, sobre a igreja, muita perseguição, né? Nero era o imperador, então havia uma grande perseguição. E Paulo, ele começa a trazer Timóteo para aquele lugar de ânimo, né? Lembrando da fé que havia na avó, da fé que havia na mãe, da mesma fé que também havia nele. Ele fala por diversas vezes, né? Timóteo, reaviva o dom, né, de Deus que há em você. Lembre-se das palavras que foram ditas a seu respeito. Aquele ponto de encorajamento para um pastor
que estava vivendo uma fase de grande intimidação, né? Eu penso que a gente não está em um tempo muito diferente hoje, né? Há uma grande intimidação sobre a igreja, né? A que às vezes quer ridicularizar esse chamado, ou quer colocar esse chamado fora, né, do padrão de Deus, e sempre com aquele foco de tirar a grande bênção, né, que esse chamado é para o corpo de Cristo, como também para a igreja nessa fase, né, que estamos vivendo sobre a terra. Esse apontamento, né, eu fico com cuidado e até com um questionamento, como pastores que têm desenvolvido assim uma carreira solo, né, ministérios independentes, que eles não têm ninguém sobre, como eles estão conseguindo, né, sobreviver. Verdade. Eu acredito que o seu potencial está comprometido, porque assim como Timóteo, mesmo enfrentando grandes desafios, essa cobertura que ele tinha do apóstolo Paulo, que parece palavras só de exortação, mas que carrega muito poder. Verdade. Né? Eu lembro dos grandes desafios, né, que a gente sempre enfrentou. No meu caso, em Campina Grande, era a construção. E se fosse para lidar com aquilo sozinho, eu acho que eu teria... Primeiro, não tinha nem entrado, né, naquele desafio. Mas ter essa voz da liderança, né, exortando, apontando, né, que é possível, a possibilidade, gera em você algo, né, que eu só posso nomear sobrenatural, que deixa você determinado a avançar. E avançando dá certo. Sim. Avançando dá certo. Então, é tolo, né? Na verdade, eu considero pastores enganados. Uau. Quando eles se deixam estar fora dessa exortação, desse apontamento. Hoje temos essa ferramenta dada por Deus, né, que é o Ministério Verbo da Vida, como esse órgão de supervisão que serve para potencializar os nossos pastores. A ousadia, né, a exortação, o apontamento tem levado muitos a estarem fazendo trabalhos extraordinários, que a gente só pode concluir, não são eles, é a graça de Deus neles, em razão dessa cobertura. Uau, louvado seja Deus. E o senhor falando, eu penso tanto a necessidade que há dos pastores, né, serem pastoreados, né, no sentido de ter alguém sobre que vai poder trazer essa linha de direcionamento, mas também da necessidade do povo se conectar ao pastor. A gente tem muito hoje, por causa da internet, né, os cultos transmitidos, pessoas que de alguma forma se tornaram pastores de si mesmos ou pegaram o caminho mais conveniente, né? Aquele caminho de isolamento, onde não tem alguém sobre sua vida, alguém que vai trazer orientação. E a necessidade que hoje nós temos das pessoas valorizarem a igreja local. No fato de estar na igreja local fisicamente, de estar, né, debaixo de um olhar pastoral, debaixo dessa unção, né, que foi dada ao corpo de Cristo como objetivo. Né? Como o senhor vê essa questão? Então, são situações que, para quem está vivendo ela de forma imediata, até pode concluir, não está dando certo, eu estou me sentindo bem, está até melhor, né? Porque eu fico livre de pressão, desavença, questionamento, mas podemos afirmar pela experiência, isso não vai dar certo. Sim. Porque foge do modelo, né, primeiro estabelecido pelo fundador. Sim. E a gente que tem mais contando da minha experiência, mais de 30 anos, vistoriando, essas pessoas que optaram por esses caminhos paralelos, chega um momento na vida que elas não vão se achar com força para as situações que virá, né? Principalmente no desafio do crescimento, para alcançar as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas promovem a gente, mas elas precisam serem alcançadas. Sim. Né? Deus fez apontamento das promessas, mas tinha que entrar lá, tinha que ter a força, né? A coragem para poder tomar posse. Então, essas pessoas que fazem opção por essa vida cômoda, elas ficam frágeis.
e essa estrutura de força que é necessário para uma determinada etapa da vida não está. E naquela etapa ela será parada. Uau. E muitos vão ficar por ali mesmo. Verdade, porque elas não vão ter o suprimento, né? O suprimento que esse chamado tem para o corpo de Cristo e para a sua vida em particular, né? Existe uma diferença muito clara, né, das famílias que elas estão debaixo de um apacentamento e as famílias que não estão debaixo de um apacentamento, né? Ou que tratam o apacentamento de uma forma leviana. Você vê a diferença nítida, né? Como a vida espiritual está, como os filhos estão, né? Como a força está, e sempre chegam a um ponto onde elas não conseguem avançar porque é esse suprimento que vai fazê-las entrar nas próximas etapas, né, que Deus tem para a vida espiritual delas. Esse princípio, né, que às vezes as pessoas relacionam só a dinheiro, a oferta, do dar e receber. No reino de Deus não funciona só receber. Então, quem está tentando só receber no reino de Deus não funciona. Muito bom. A regra é dar e dar-se-vos-á. Esse dar aqui, esse se dar, que se envolve, né, a valorização, o tempo, a submissão, a honra, o reconhecimento, o serviço, né, a doação. Isso faz parte desse exercício da piedade que, na verdade, qualifica você para ser capacitado, para ser estruturado. É isso que dá segurança, que a gente será pleno naquilo para o qual Deus nos chamou, que envolve alcançar as promessas. Porque a regra é: deleita-te no Senhor, ou seja, corresponde ao de Deus, e Ele agora tem legalidade para satisfazer os desejos do teu coração. Então, eu acredito que tem muitas pessoas enganadas, vivendo esse egoísmo que não vai ter aceitação. É mais ou menos aquele tipo de pessoas que está na fila, aguarda a sua vez, e quando chega ele não está com a documentação completa. Perdeu o tempo e não alcançou o objetivo. Uau, maravilhoso. E dando continuidade, né, a esse momento tão especial aqui com o pastor João Roberto, que é uma grande bênção para muitos ao redor do Brasil e também em outras nações. Possivelmente, pastor, nós temos muitos irmãos, né, que estão agora nos assistindo, que estão nessa chamada, né, que talvez almejam essa chamada, ou que percebem da parte de Deus que são chamados, muitos que já podem estar, né, em atuação nessa esfera. E qual seria, né, o seu último conselho ou palavra dada a esses irmãos que estão agora aqui conectados conosco através do programa? Então, se você já está, né, atuando principalmente no ofício pastoral, na presidência, à frente de uma obra, tenha mesmo essa responsabilidade de saber que Deus confiou um rebanho, né? E não é um rebanho qualquer, não é o seu rebanho, é o rebanho de Deus, né? De Deus nós somos cooperadores, Ele é o supremo pastor. Então, ter esse entendimento e essa responsabilidade leva a gente a buscar mesmo esse aquecimento, essa visão. E se você não está conseguindo sozinho, procure ajuda, né? Normalmente da sua liderança. Eu não lembro das vezes que na época já era com o apóstolo Guto, mas também com o apóstolo Bando, mas com o Guto tinha essa fluência maior de vir a ele e apontar: estou com essa dificuldade, estou vivendo essa realidade, para que essa assistência me deixasse em condição de estar à frente daquele rebanho sem deficiência. Se você é um copastor, eu te digo, extravase, né? Não seja mão remissa. Não é ainda a tua vez de estar à frente, mas tem uma porta aberta para você semear fidelidade. Seja útil, né? Seja mesmo essa provisão da parte de Deus, sendo esse ministro auxiliar na visão na qual você está servindo, sendo fiel. Ou isso te abrirá porta, se Deus tem propósito de você na presidência, ou acontece o que diz lá em 1 Timóteo, quando fala, inclusive, para diácono, né? Aqueles que exercita, faz bem a sua parte de auxiliar, alcançará justa preeminência e muita intrepidez na fé. Isso quer dizer uma vida completamente assistida. Para quem deseja, né, estar aspirando essa oportunidade, eu te digo, seja
útil na oportunidade que estiver na sua frente. Não fique adiando, aguardando, não, mas meu chamado é específico no ofício pastoral. Onde houver uma necessidade e existir da tua parte uma disponibilidade, encha aquela lacuna lá. Esse exercício vai te direcionando a essa porta que Deus terá no teu caminho para deixar mais preciso naquilo para o qual você foi chamado. Amém. Maravilhoso. Pastor João, muito obrigado pela sua participação e estar conosco. Eu sei que muitos foram acrescentados, né, através da sua vida e daquilo que o Senhor carrega. E que Deus possa cada vez mais lhe conduzir, né, nas próximas fases e estações que Ele tem proposto para a sua vida e para o seu destino, né? Fique à vontade para o Senhor se despedir de todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Então, amém. Fico feliz demais. Sei que carrego essa responsabilidade, a mesma que tinha sobre o pastor Band, né, de ser uma bênção para o corpo de Cristo. E cada oportunidade que a gente tem de estar servindo é alegria. Então, conto mesmo com essa graça de poder estar servindo e sendo útil para o propósito de Deus, que depende, né, daqueles que se consagram para manifestar seus dons e aquilo que Deus distribuiu e caiu um pouquinho sobre cada um. A parte que veio sobre mim, eu quero multiplicar. E é um prazer poder estar aqui. Amém, isso aí. Então a gente se encontra no próximo programa Farol Doutrinário e vamos continuar a falar sobre essa série maravilhosa a respeito dos dons ministeriais que foram dados à igreja, que foram dados ao corpo de Cristo, né? E que principalmente que foram dados por aquele, né, por Jesus, Ele que concedeu dons aos homens, né? Eu gosto de uma coisa que o pastor Bando falava, ele dizia, não foi vovó quem te chamou, né? Não foi mamãe quem te chamou, mas foi o cabeça da igreja quem te chamou. E vamos sempre trazer uma interpretação bíblica a respeito desse assunto. Então fica aí conectado conosco, conectado ao próximo programa, porque vamos continuar nessa caminhada de crescimento e de favor sobrenatural. Muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra no próximo programa Farol Doutrinário. Até lá.